Vamos dar início à nossa terceira aula de homilética. Então, hoje, na realidade, hoje é a última aula, porque na próxima aula vocês é que vão dar aula, certo? Vocês vão pregar. Então, vocês têm uma semana inteira para pregar. Não pode chegar aqui quinta-feira que vem. Ai, pastor, eu não sabia. Então, vai saber. Eu vou falar a semana inteira no grupo lá. Ó, quinta-feira. Uma mensagenzinha assim de 5 minutos só. Eu vou passar agora como é que é formada a mensagem, vou falar sobre a introdução, sobre o tema, a introdução, os tipos de mensagem, o desenvolvimento, a ilustração, o fechamento e o encerramento da mensagem, só isso. A pregação é igual uma redação, quando você vai fazer uma redação na escola. Ah, fale aí a viagem que você fez nas férias. Começa lá, tem que ter um cabeçalho, né? Uma semana que nunca esquecerei, por exemplo, vai dar já lá uma frase texto, então você vai falar sobre uma semana que você, inesquecível, né? Então, quando você diz assim, uma semana inesquecível, eu vou falar sobre as férias, então quem está te ouvindo, ou vai ler, já sabe que você vai falar que alguma coisa aconteceu lá que vai ficar inesquecível. A mesma coisa a pregação. Se você anunciar um tema, o pessoal já está esperando que você venha falar alguma coisa daquele tema. Então, o problema do sermão é quando eu anuncio uma coisa e não cumpro. O pessoal vai acabar o culto, mas ele não falou isso aí, cadê? Ele não falou nada daquilo. Ou leu o texto, nem tocou no texto. Isso é um absurdo, né? Então, claro que você pode devagar, né? Devagar é ir para lá e para cá no texto. Mas tem que sempre voltar no texto básico. Você vai um pouquinho ali, volta para cá. Vai ali, volta para cá. Para a mensagem não perder o nexo. Senão, o pessoal... É aquela mensagem que eu falei para vocês, é Uber, né? O cara pegou aqui e foi parar não sei aonde. Daqui a pouco está lá no aeroporto navegante, né? Então, e é triste quando a gente vai num culto, a gente quer ouvir uma mensagem, né, irmãos? E não precisa ser uma coisa elaborada. Se você... se colocar na mão do Senhor, ainda que seja uma mensagem simples, na sua capacidade, eu vou sair de lá abençoado, né? Os irmãos vão sair abençoados. Então não se preocupa, eu vou comover os corações. Quem comove os corações não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Né? Às vezes você vai ver uma pessoa que fala muito bem, que tem postura, presença de público, mas não acontece nada. Mas chega um outro irmãozinho ali, mas, né? Sem muito salamaleque, chega lá, aquela mensagem simples, como a gente fala, né? Arroz com feijão, e arroz com feijão é bom, que todo dia a gente come arroz e feijão, né? Tem um pessoal que gosta de mensagem tutano, mas você comer tutano todo dia, daqui a pouco tuas veias estão tudo entupida. Então, arroz e feijão é o que mantém o crente na igreja. É bom, de vez em quando, ir aquelas mensagens assim, né? Dos mantos lá, dos mistérios. Eu gosto, quem não gosta, né? Eu tenho essa cara de presbiteriano assim, mas eu sou do fogo, né? Uma vez, eu não sei onde é que eu fui numa igreja e falaram assim, você tem uma cara de carismático, né? Eu falei, não, eu sou do fogo, rapaz. Carismático. Na verdade, carismático é do fogo, né? Mas ele quis dizer outra coisa, que eu quero cara meio de reformado, né? Presbiteriano. Cada um, né? Então vamos falar sobre, eu estou na página 36 aí, se vocês puderem abrir, como preparar um sermão. Então hoje eu vou falar só sobre o sermão. As 2 aulas primeiras eu falei sobre o preparo do pregador, certo? Se você não pôde vir, depois você assiste lá, está no meu canal, a aula. Então o pensamento central é a primeira coisa que a gente tem que colocar na mensagem. Então, o pensamento central é a mensagem, ou seja, o tema. Sempre procurar definir o tema no sentido positivo. Será que existe Deus? É um tema indesejado, pois suscita mais dúvida do que fé. Então, é um tema a não ser usado, né? Outro, como ser curado? É um tema sugestivo, pois fortifica a fé. Então, procure não usar temas que venham a trazer dúvida, né? Às vezes pode até ser um tema com que faça uma pergunta. Como está a tua casa? Agora, que texto que eu vou usar para falar isso, para dar base nesse sermão? Como vai a tua casa? Posso usar aquela do Eliseu lá que falou com a mulher. Vai tudo bem? Lembra? Mas o que tinha acontecido na casa da mulher?
filho havia morrido. Estava morrido. Havia morrido, né? O filho dela estava morto. E como é que a mulher diz que está tudo bem? E aí a importância de você conhecer pelo menos o hebraico, quando você vai lá no original, está escrito, ele pergunta assim, Shalom, Shalom, quer dizer, Shalom está tudo bem com você? Ela responde, Shalom, Shalom. Mas na Bíblia nossa a gente não percebe isso. No original depois o senhor que é catedrático, agora é um hebraísta, né? Estudou aos pés de Gamaliel. Olha o Gamaliel. Gamaliel. Não, tem o Gamaliel, esse é o Gamaliel, né? Então, depois você vê lá, confere lá, né? Você que gosta de pregar. Então é uma coisa interessante, não? Porque a saudação em hebraico, quando eu falo shalom para a irmã, aí a irmã responde shalom, shalom, ou seja, a paz fica e a paz volta. Então a mulher lá, ela vai dizer que não, vai tudo bem na nossa versão, né? Mas ela diz, em casa está tudo bem, e espero que a sua também esteja. É isso que ela quis dizer na resposta, né? Mas, Taranto, à luz do exemplo dado pelo senhor, aquele texto lá do foi o rei Ezequias, né? O profeta Isaías foi, ordena a tua casa, porque na cama, né? Porque na cama que subiste não descerás, Ezequias. Morrerás, não poderia ser... Também, eu pensei nesse aí também. É? Coloca a tua casa em ordem. Também. Só que ali já vai meio, né? Era nesse ponto que eu queria chegar. O colocar a casa em ordem ali, não é porque a casa dele estava em bagunça, né? O problema ali é que Deus estava querendo que ele preparasse já o sucessor, nesse sentido aí, não é porque tinha alguma coisa pegando lá. Ele não havia tido filho, né? E não, Deus, não tinha. Havia uma promessa de que não faltaria herdeiro de Davi no trono, né? Na linhagem de Davi, e ele não tinha tido. Então Deus deu um tempo de 15 anos para ele poder gerar. E era cerca disso, que a cobrança de Deus era cerca disso, né? Exato. Inclusive o filho que ele vai ter vai ser uma praga. O Manassés, por pelo menos os anos que ele foi rei e veio se converter na cadeia, né? Depois, o final dele foi bênção, né? Mas durante muitos anos ele foi uma praga. Mas fez o próprio filho passar pelo fogo, matou, né? Foi, imagina. Agora, olha que interessante essa passagem aí. Pode usar na mensagem, né? Deus falou assim, coloca a tua casa em ordem, porque vai para o leito e não levantará. Aí ele vira para a parede, olha a sequência. Ele vira para a parede e ora ao Senhor, fala, Senhor, meu Deus, eu procurei fazer todas as coisas certas. E ele fez mesmo. Ezequias foi um dos melhores reis, né? Eu procurei fazer tudo certo, aquela coisa toda. Aí, o próprio Isaías que foi levar... não, foi o Isaías que levou a mensagem para ele? Foi, né? Aí o Isaías estava saindo, Deus falou, volta, né? Volta e fala para ele que ele não vai morrer, né? Vou dar mais 15 anos. Agora ele falou assim, mas e qual o sinal que o senhor vai dar que eu vou viver? Ele falou assim, eu vou adiantar o relógio. Eu falei, não, adiantar é fácil. É melhor retroceder, ele mandou retroceder. Agora, você já parou para pensar o seguinte, vamos supor, porque o relógio de Acas é um relógio do sol, né? O Senhor falou que ia adiantar. Vamos supor, se a maldição foi jogada, maldição não, a determinação de Deus que ele ia morrer foi lançada ali meio-dia, por exemplo. Aí ele pediu um sinal e Deus falou que ia adiantar o relógio. Aí ele falou assim, não, adiantar é fácil, atrasa. Agora, preste atenção, porque se adiantasse, aquela palavra que Deus falou que ele ia morrer, ia estar prevalecendo ainda, porque ele só adiantou. Mas como Deus atrasou, foi antes de Deus falar a maldição. É como se a maldição não existisse mais, porque é a mesma coisa que eu falar agora para a irmã, aqui são 8h11, Deus regressou para 7h30 da noite. Então não existe aquela fala das 8h11. Estão entendendo? Não ficou registrado, foi apagado. Ficou apagado porque o tempo voltou. Olha aqui, se eu que gosta de pregar, isso aí você não tinha prestado atenção não, né? Eita, já pagou o ingresso hoje, não pagou? Pagou o ingresso. Já valeu a mensalidade. Pô, bota pelo menos, fala assim, foi o meu professor que falou isso aí, tá? Tem que dar o crédito, né? Vai pregar lá no Gideões, né? Depois aí, pregador. Vai pegar domingo de novo, irmão. Irmã, eu já não pregava com o piso velho. Agora com esse novo, o novo é só Paulo, Fábio, Marcos Feliciano, Márcia, pregadora aí, ó.
Manuel. Então, irmãos, essa questão do tema, você não necessariamente você precisa falar do tema na tua mensagem, mas você tem que ter ele colocado lá na tua... Eu não sei se você prega, com certeza deve pregar com esboços primeiros aí, né? Depois que fica mais craque, não precisa mais. Mas é bom você ter um teminha ali já, ainda que você não fale. Não é obrigatório você falar o tema, tá? Eu gosto de falar, porque o tema já causa um impacto, né? Você pode fazer a primeira leitura ou falar primeiro o tema, você que sabe. Eu gosto de primeiro fazer a leitura, porque o pessoal vai ler e fala assim, mas aqui ele vai falar sobre o quê? Aí eu falei assim, irmão, nessa noite eu quero falar sobre, o tema da minha mensagem é para Deus, quanto pior, melhor. Aí o pessoal, pô, que doideira é essa, para Deus, quanto pior, melhor? Aí você vai, no seu argumento, durante a pregação, você vai mostrar que realmente Deus esperou piorar para melhorar. A Brisa já gostou lá, já tá na cabeça dela, já vai fazer uma mensagem lá, hein? Embora nem todo texto que às vezes a gente lê já causa, né? Uma vez eu vi um pregador dizendo, inclusive eu já preguei essa mensagem, sobre os três. Ele desenvolveu uma mensagem em cima dos 3 nomes dos filhos de Davi, né? Elisama, Eliada e Elifelete, né? Pô, que mensagem. Quem lê, assim, o pregador chegando, irmãos, abre a Bíblia, ele chega, Elisama, Eliada e Elifelete. Aí você fica, pô, quando o cara começa a desenvolve, o pregador foi desenvolvendo a mensagem. Eu já vi. Ele pegou em cima do significado do nome. Isso é top. Show. Vocês podem fazer isso aí também para causar um impacto. Irmão, abra sua Bíblia no versículo tal, capítulo tal, versículo tal. Aí você pega só uma palavra. Jesus disse. Pronto. Nossa, irmão, que Jesus disse. Aí você vai desenvolver em cima disso aí, irmão. E o que não falta é o que Jesus disse, né? Eu tenho uma mensagem que é as casas que Jesus entrou. E eu falo várias casas que Jesus entrou e o que aconteceu. Cada casa que eu boto ali, uma coisa diferente aconteceu. E a última casa, eu deixo para o final, é a casa que ele não entrou. Qual foi a casa que ele não entrou? A casa do centurião que disse, ó, não sou digno de que entre. Mas o que entrou lá? A palavra. A palavra. Eita, aí, gostou de novo. Ah lá, já são 2, hein? Que não foi a única. Não foi a Lá no única. capítulo 4, acho que é 4 de João, Senhor, desce antes que meu filho, se vós não vides sinais e milagres, não quereis. Vai porque o teu filho vive. E ele creu, e o texto diz, ele creu e foi-se. A mulher, Ciro Fenícia? Também. A filha endemoniada. Olha, tá vendo como é que é? É isso aí, ó. Agora, como pode ser o título? Página 37. Pode ser imperativo, tipo, ide e pregai o evangelho. Ó, um culto de missões, por exemplo. Imperativo é quando tem uma ordem no título, né? Interrogativo, quando sugere uma pergunta. O que farei de Jesus? Olha aí. Quem que fez essa pergunta? Como? O que farei de Jesus? Pilatos. Ainda tem um sumo sacerdote aqui que acertou não. Pode ser também enfático, quando é reduzido, né? Quando você vai falar sobre amor, fé. Você que vai escolher. A mensagem pode ter várias origens. Ela pode vir da Bíblia. A Bíblia tem vários argumentos, né? Você pode usar a Bíblia. Você pode usar alguma literatura religiosa ou não. Que literatura religiosa a gente poderia usar? A revistinha da escola. Meu Deus, a revistinha da escola dominical é uma fonte inesgotável. Imagina, eu tenho um monte lá de revistinha. Cada uma tem 13 lições. Você tem 10 revistas, você tem 130 lições. Não é possível que eu não consiga tirar uma mensagem dali. Então, guarda as revistinhas. O meu pastor lá, hoje já está vindo tipo um livrinho, né? Tem uma revistinha que já vem em livrinho, é mais cara, né? Eu não sei se vocês compram aqui. De capa dura? O capa dura é a lição normal, né? Não, a lição normal, é. Ela vem, mas só com a capa dura. Meu Deus. Mas agora que tá vendo, mas acho que já faz uns 10 anos que já tá vindo capa dura, né? Por aí. Mas antes só vinha de brochura, né? Aí o meu pastor, onde eu tava lá, ele pegava umas 5 daquela, fazia um livro, né? E mandava virava um livro. Ele tirava as capas e pegava só o meio e mandava encadernar. Aí na estante dele, ele até escreveu revista para a CPAD, né?
Ele tem na estante lá um monte de livrinho verde, assim, é tudo as revistinhas da escola dominical que ele mandou encadernar. É bem... E a biblioteca dele é uma biblioteca, essa parede todinha aqui, tem livro atrás e na frente, assim. É tremendo. O senhor tem um escritório específico em casa? Rapaz, não tem nem onde ficar lá em casa quase, como eu vou botar escritório específico. Tem não. Não, tem uma estante lá de ferro lá, 3, né? Mas tem livro meu e da minha esposa, né? Tem alguns livrinhos lá, outros eu já dei também. Tem bastante livro agora também em PDF, né? Mas hoje livro físico assim começa a estragar, a umidade, né? Vamos e viemos. Eu particularmente ainda prefiro... Não, eu também. Meu Deus. Com tatear, certeza. pegar, folhear, virar... É. Irmã, eu não deixava. Você pode também pegar Você pode receber um tema através da oração, né? Como está aqui. A letra de um hino. Você pode pegar o hino da harpa lá, você pega uma letra do hino da harpa lá. Um exemplo. Culto do coral da igreja, culto da banda. Aí vai ter que ser uma palavra voltada para a questão da música, né? Só não pode fazer igual o Danal. Hã? Danal. Ah, o Danal, Mas olha só, não necessariamente, irmãos, é culto da banda, assim, você vai falar sobre música. Não é necessário você falar só sobre música, você pode falar de outro tema, tá? Tudo é Bíblia. E você pode usar um tema que não tem nada a ver com música, mas no meio da mensagem inserir. Você tem que, né? Deus vai te dar graça e você vai na hora certa, você insere ali até o tema da festividade, seja lá o que for. O ideal é que a introdução seja algo, como preparar a introdução. Então a introdução é o início da pregação. O ideal é que a introdução seja algo que prenda logo a atenção dos ouvintes, despertando-lhes o interesse para o restante da mensagem. Se a sua introdução for ruim, todo o resto vai ser ruim. Se eu fizer uma boa introdução, eu já vou chamar a atenção dos irmãos. É igual você vai num restaurante, né? Vai num restaurante e fala assim, qual que é o cardápio aqui hoje? Eu gosto, tá? Mas de repente, hoje é fígado acebolado. Aí tem o pessoal, né? E como lá, fígado e treco amargo. Mas para quem gosta, né? A mensagem é a mesma coisa. Irmãos, essa noite eu vou falar sobre a mula perdida de Saul. Tá entendendo? Você já começa a pensar, mas será que ele vai me comparar com alguma mula? Apesar de que, não sei se vocês já viram, nós somos na Bíblia muito mais vezes comparados a mula do que a ovelha. É o que disse o profeta Isaías, né? Você sabia disso? Foi o que o Isaías usou no capítulo 1? O boi conhece o seu possuidor, a jumenta, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem... Não conhece. Meu povo não tem Não me conhece, não tem entendimento. O Salmo 39? O de Davi, né? Não sejais como a mula. Que precisa de cabo. Olha, é só comparação com mula. Irmão. Por quê? Porque todo animal é um animal inteligente, né? Só que a mula, o jumento, né? É um animal que quando empaca... Eu acho. Agora você já percebeu? Ei, vai gostar agora, hein? Quando Jesus entrou... Ô pregador, agora que vem a quente aí, rapaz. Quando Jesus entrou lá em Jerusalém, ele entrou montado em quê? E por que aquele jumento não empacou? Ele obedecia, né? É porque quando Jesus está no controle, irmão, até o jumento não empaca. Então, nós mais uma vez, né? A glória do Senhor em cima do jumento. Quem entrou em Jerusalém foi Jesus. O jumento entrou na Jerusalém, né? Mas ele entrou com a glória em cima dele. Então nós, com essa teimosia toda, nós vamos entrar. Mas a glória do Senhor tem que estar dentro também, em cima de nós. Né? E dentro, né? Para poder entrar. Mas não pode afirmar, né? Vós sois o jumentinho do Senhor. Não, aí não. Eis que vos coloco como jumento no meio de lobo. Não, mas tem comparação com a ovelha também, né? Sim. Então, o ideal já falamos, pode até começar com uma ilustração, um relato interessante, porém, sempre ligando o tema do sermão. Então, a introdução você pode usar até uma ilustração, alguma coisa que tenha acontecido recentemente. Vamos supor, no dia que você está pregando ali, o próximo do dia, vai falar sobre
oportunidade perdida. Aí aconteceu de repente e aconteceu mesmo, foi domingo passado, né? Domingo passado? Foi domingo passado. Aquela carreta lá na BR, lá que... Olha, morreu, parece que 2, né? O motorista da carreta e a esposa, parece que estava queimado. Mais de 20 carros? É. Sério, não morreu ninguém. Não morreu ninguém. Ah, não morreu, mas estava queimado os dois, Uma né? outra? Sim, teve uns... O motorista da carreta teve bastante que Teve, ele e a esposa, né? Mas não morreu, graças a Deus. Então, ó, olha o livramento, né? E um ônibus ainda passou ali por trás, né? passou por Ó, trás. o cara foi bom, ele passou bem lá, arrancando tinta lá da... Aquele esquentou a lata. Ah, mas esquentou, já, se não estourou até vidro, aí, porque imagina a caloria daquilo ali. Porque foi assim, pelo vídeo, bem Meu... da explosão. Mas se ele fica parado ali, ia morrer, irmão. Ele Não. fez a... todo mundo. Meu Deus, Não ia dar tempo de sair por tudo que era. foi Deus mesmo. Só Então, aí você, é até esquisito, mas você pode usar assim, olha, irmãos, claro que você vai falar com pesar, né? Você vai falar assim, olha, nós vamos falar sobre a última oportunidade, vocês já imaginaram? Olha só a tragédia que aconteceu, então, é uma coisa que está viva na mente das pessoas. Então você pode usar uma ilustração de uma notícia, ou alguma coisa de jornal, até o tema que foi pregado na revista da Escola Dominical, você escolhe, tá? Você é livre, a mensagem é tua. Então, a introdução tem que chamar a atenção. Um outro recurso muito bom é começar com uma pergunta para o auditório. O que você veio fazer aqui nessa noite? Aí já o pessoal, né? O que ele vai fazer? O que ele vai falar aí, né? Então, você vai ter que achar um texto, né? Para dar base nessa pergunta que você está falando aí. Então, uma pergunta também pode. Então, é uma pergunta cuja resposta será dada pelo pregador durante a mensagem. Se for uma pergunta interessante, a atenção do povo está garantida até o final do sermão. Agora você vai ter que dar a resposta dessa pergunta, né? Você sabe o que foi que Jesus fez naquele dia lá? Uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, agora eu vou prestar atenção até o final, quero ver o que foi que Jesus fez naquele dia. Aí chegou no fim da mensagem, então vamos fazer o apelo, quem quer aceitar Jesus? Ô irmão, o que foi que Jesus fez? Né? Ele não falou. Então você tem que prometer e cumprir. Ele tem que me dizer o que foi, né? O que aconteceu lá. Um exemplo. A introdução produz a primeira impressão aos ouvintes e esta deve ser boa. Não é aconselhável ultrapassar 5 minutos. Olha, vocês vão fazer uma mensagem de 5 minutos, então a introdução tem que ser 1 minuto. Isso aqui é uma mensagem que vai pregar 40, né? Então, como é só um teste, né, que os irmãos vão fazer, faz uma introduçãozinha aí de 1 minuto e meio, aí faz o desenvolvimento, encerramento, acabou, tá tranquilo, sem problema nenhum, tá? Pode fazer os 3 tópicos, nós vamos ver aí daqui a pouquinho como é. Não, vocês vão trazer pronto já. Não é. Quando o senhor vai pregar, ela está perguntando o senhor particularmente quando o senhor vai pregar, se o senhor... Não, eu levo escrito. Mas tu prega a mensagem toda em casa para saber se vai dar na... Não, eu nunca fiz isso não, mano. Vamos chamar de doido lá. Vai saber que não vai passar de 30 minutos. É só você olhar pro relógio, né? Você vai ter que... É complicado, eu tô entendendo o que você está perguntando. É. Não, mas você... Mas dá. É só você não eu procuro não ficar fixo muito tempo num ponto só. Eu até falei aqui, acho que foi na primeira aula, porque tem mensagem que a gente está pregando, né, e o primeiro ponto que você está falando, Deus está operando ali, você fica empolgado, não sai de lá. Surge muitos assuntos. É, muita coisa. Então você tem que sair logo dali. Você mesmo tem que se flagrar. Olha, por isso você tem que olhar. É bom a igreja que tem um relógio assim, ou você vai de relógio, né? E já mais ou menos marca. Ó, isso aqui não posso demorar muito aqui. Vamos para o segundo tópico. Tá, aí já passa para o segundo tópico. Nós vamos ver como é que faz essa separação. Só não deixa o nervosismo te dominar. É. O nervosismo dominar, nega. Aí dá branco, dá preto, dá tudo, né? É. Então a introdução tem que ter uns 5 minutos. Nunca, em hipótese alguma, dizer que não está preparado ou for surpreendido. Você já pensou chamar alguém para pregar? Irmãos, eu não estava preparado. Aconteceu lá no Rio de Janeiro uma vez, o camarada foi aqui que eu falei, né? Pois não. Falei, a semana passada. O camarada foi pregar, era a mensagem final, o pastor deu a honra para ele, estava visitando lá. Irmão, não estava preparado, o pastor já puxou. Então senta, irmão. Fulano, traz a mensagem. Mandou ele sentar.
Tá certo. Tá certo, oxe. Não está preparado, vai falar o quê? Igrejinha do tamanho dessa sala aqui, ó. É bom que as coisas, o cara aprende assim, né? Então, escolha o texto. Agora, uma escolha do texto. É a escolha do texto. É imprescindível a escolha de um texto que se relacione com o tema do sermão, porém adequado. Vejamos os tipos de texto que devemos evitar. Texto longo. Irmãos, vamos ler aqui o Salmo 119 todinho. Os irmãos já estão lá na metade do Salmo, eles já estão assim, ó. No 10º versículo já É? Não. Você pode ler um texto um pouquinho longo, eu estou falando um pouquinho, uma fileirinha daquela ali, ó, no máximo uma e mais um pouquinho do outro lado. Para que você vai uma, duas, tá? Não, aí não vai. Quem gosta muito de ler, quem faz pregação expositiva, tem que ler bastante. A expositiva você vai pegar um trecho, uma história e vai contar ela todinha. Mas é a melhor mensagem que tem. Então os irmãos vão ter que ter paciência para ler. Mas o que você faz quando você vai ler o texto, você sabe que é longo? Tem uma mensagem que eu prego lá. Essa mensagem que eu acabei de falar aí é para Deus, quanto pior, melhor. Ela vai Marcos capítulo 5, vai desde a hora da chegada de Jesus lá em Cafarnaum, vai até a hora que chegou na casa do Jairo. É bastante texto ali. Mas eu tenho que ler aquilo tudo, que eu vou falar ponto por ponto dali. Tá? Mas aí você procura ler rápido e bem, que os irmãos nem percebem. Agora você já lê mal e vai ler aquele monte de coisa, aí fica complicado, né, irmão? Por isso que quem prega tem que treinar, treinar a leitura. Isso você pode fazer em casa. Eu tenho que fazer também. Né? Quando a gente vai ler, já pensou você ficar lá? O texto chama, aí os irmãos, né? Aí não, fica maçante. Então, nós, né, que estamos sempre ensinando, estamos sempre pregando, outro problema, e a minha esposa já me chamou a atenção, leva óculos, né? Que a gente fica nessa confiança, não adianta, irmão, a idade chega. Eu estou lendo, nada legal, porque eu boto uma letra grande aqui, né? Mas se eu pegar uma Bíblia com letrinha pequena, já era. Mas as minhas coisas aqui é tudo grande, né? Igual a minha. Ixi, aquilo ali tem que ser com microscópio. Né? Então, texto longo cansa os ouvintes. Texto obscuro causa polêmica. O que é um texto obscuro? É pegar texto assim que não tem muita... Você não tem base contextual para afirmar nada. Jesus foi pregar os espíritos em prisão. Cada um pensa uma coisa sobre aquilo ali, não é uma ciência exata, foi isso aqui. Eu entendo que Jesus foi pregar, e Pedro depois explica, né? É aqueles que morreram na época de Noé, que não se salvaram. Então, Jesus foi lá e tipo assim, ó, eu sou aquele que Noé estava dizendo, vocês não aceitaram. Eu entendo que tenha sido isso. Tá? Mas aí, se for a cabecinha de um camarada meio herético, ele já vai falar um monte de besteira, né? Então não use texto obscuro, principalmente no culto de domingo. Quando é uma mensagem que vai ser dada numa escola teológica, que o pessoal já sabe que é uma coisa mais grossa, um caldo mais grosso, é um mocotó com rabada junto e feijão branco, eita glória, né? Buchada. E tem gente que não gosta. Uma buchada, né? É. Então, aí o pessoal já está sabendo como é que vai ser. Mas um culto de domingo, né, irmão? Culto de domingo vem muito visitante. Então é uma coisa mais simples. Então não vai usar texto obscuro. Textos difíceis também, que os ouvintes não entendem. Então procura... Aí Moisés, assim como Moisés, quando saiu da presença do Senhor, foi colocado o véu para que não percebessem que a glória estava passando. Aí no domingo, o que o camarada lá vai entender? Se nem crente entende direito esse texto aqui. Eu já vi pregar em cada absurdo a respeito disso aqui. Não é porque Moisés colocou o véu, não foi para que não vissem o rosto brilhando dele, mas é para que não vissem que o brilho estava indo embora. É porque o tempo da lei estava acabando, ia chegar algo mais brilhante do que aquele brilho do rosto de Moisés. É isso que está querendo dizer ali. E Paulo vai falar isso, explicar em 1 Coríntios 11, né? Texto difícil, não pregue esse tipo de texto. Textos duvidosos. E Deus não ouve pecadores, né? Como está lá em João 9,31. Né? Não, mas está escrito lá.
Mas aí é igual usar o salmo lá. Diz o Nécio, não há Deus. Deus não existe. A pergunta, no culto de domingo, vai que Deus não existe? Claro que o sentido lá, a Bíblia está dizendo que é o Nécio que está dizendo que Deus não existe. Mas às vezes quem está pregando, nem ele entende o que está escrito lá. Ele vai querer fazer a Bíblia dizer o que ele quer, né? Não pode. O texto é importante porque o texto chama a atenção dos ouvintes, o texto desperta o interesse em conhecer a palavra de Deus, o texto ajuda na exposição do sermão, o texto facilita o ouvinte entender o assunto exposto. Então, uma vez que você vai ler o texto, se for uma mensagem expositiva, a mensagem expositiva é aquela que você pega uma história todinha, por exemplo, o Abraão mandou o servo dele buscar uma noiva. Olha, o texto é enorme, que ele vai lá, chega na cidade, lá na terra, faz aquela oração, Senhor, eu vim aqui buscar a noiva para o filho do meu senhor, mas eu não sei o que fazer, então vou fazer uma prova aqui, Senhor, né? Aquela primeira que eu pedi água, disser que vai me dar água, vai dar água para os camelos, essa vai ser. Aí depois você faz um paralelo exatamente de Jesus com a igreja, tem tudo a ver, né? Pode fazer, então o texto vai ser um pouquinho longo. Então ele chama atenção. Devemos escolher o texto em toda a Bíblia e não somente no Novo Testamento. Outro problema, tem crente que só prega Novo Testamento. O Antigo também é Bíblia, irmãos. Não, irmãos, eu não gosto nem de ler o Antigo Testamento porque não tem Jesus lá. Então bota um óculos, você não está vendo Jesus lá? Como é que pode? E não aparece lá o nome Jesus, né? Mas aparece de outra maneira. Ele é Deus, né? Vários textos, nós já falamos várias vezes aqui, em várias oportunidades, né? Então, o que está faltando para o pregador é leitura da Bíblia. Né? E saber, e fazer uma interpretação para saber, naqueles momentos que a Bíblia diz lá, o anjo do Senhor, né? Aquele texto lá de Josué, bem famoso lá, de um camarada com a espada nua na mão, você é dos nossos, é contra nós, lembra? Não sou nenhuma coisa nem outra, sou príncipe dos exércitos do Senhor. Ainda fala, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo. Que anjo vai falar isso? Nunca. Quem era esse personagem? Só pode ser Jesus, né? E outros textos mais. O texto, então, escolher o método apropriado. De posse do pensamento central e o texto escolhido, deve-se determinar o método a ser utilizado. Existem muitos textos e temas que permitem a escolha de qualquer um dos métodos, porém, há temas que não permitem. Vamos ver aqui agora. Então, vamos ver aqui a classificação. Então, nós podemos ver que o sermão é classificado por duas formas, a saber, pelo assunto e pelo método. Pelo assunto, pode ser doutrinário, é aquele que expõe doutrina, pode ser histórico, aquele que narra uma história, ocasional, é aquele destinado a ocasiões especiais. Agora vai ter uma ocasião especial aqui, o que é? Festa da igreja. Vai ter que ser uma mensagem que tem a ver com igreja, com consagração de templo, algo do tipo. Vocês vão ver que vão ler lá o Crônicas, né? Com certeza vai ser lido Crônica, né? Senhor, desde agora meus ouvidos estarão atentos às orações deste lugar, né? Já deixa anotado aí, que vai dar uma oportunidade. Já vou falar pro Jean, chama qualquer um lá, tá tudo preparado. E olha, irmão, deixa aqui uma recomendação. Eu já falei para você, o pregador tem sempre que ter uma bala na agulha já ali. Aquela mensagem prontinha já para pregar. É aquela mensagem que você tem ali para nunca pregar, né? Porque já aconteceu até de em festividade o pregador faltar. Você sabia disso? Eu não sei se o Valdir se lembra, há uns 20 anos atrás, quando eu era o como é que fala? Coordenador geral da EBD aqui, que eu convidei um camarada do Rio de Janeiro e na vinda, ele estava vindo do Rio, vindo para pegar o avião no aeroporto, cedinho, ele foi roubado o carro dele, roubaram tudo dele. 3 horas antes de começar o congresso. Ele ia chegar no aeroporto e já ia começar a dar aula. A gente estava indo buscar ele no aeroporto lá em Florianópolis, quando era umas 9 da manhã, ele ia ser 2 da tarde. Na hora que estava no meio do caminho, a minha esposa, volta, que ele não vem mais. Eu falei, quê? Ele foi roubado, assaltado, levaram o carro com pasta, levaram tudo, homem. Tem desculpa, né?
Aí eu falei, meu Deus do céu. Imagina, irmão, tudo já, mais de 200 professores, tudo preparado, tudo. Hotel pago, tudo já, tudo certo. Acabou o vinho. Aí o meu vice-coordenador, Alexandre, falou assim, é tu mesmo. Eu falei, o quê? É tu, mas quem que vai ser? Na hora, assim. Irmãos, ele ia pregar, ele ia dar aula, domingo à tarde, 2 momentos, isso é igual ebol, né? Era a escola dominical. Domingo à tarde, 2 momentos e pregar à noite. Domingo de manhã e domingo à noite. E eu tinha 3 horas para fazer isso tudo. Esse foi o maior desafio da minha vida. Mas fui, falei, Senhor, aí é dependência total mesmo. Eu peguei algumas coisas ali, é claro que a gente sempre tem alguma coisa ali, mas, mano, sabe quando você está completamente despreocupado, não tem nada a ver com você. Não deu nervosinho não, pastor? Mas tinha gente ficar nervoso, eu estava desesperado, não estava nervoso. Você não tem noção. 100 vezes nervoso. E eu ainda falei ao pastor Bordim, né? Ainda falei para o pastor, eu falei assim, ih, rapaz, tá. Mas aí fomos, né? E Deus abençoou, né? Sobrevivi, né? Como diz o outro, deu certo. Mas, irmãos, é assim. Eu vou falar sinceramente para os irmãos. Foi o momento mais desesperador da minha vida, né? Sinceramente. E não estava correndo risco de morrer nada. Para mim foi um sentimento muito pior, assim, sei lá. Então pode ser histórico, né? Ocasional, que falamos aí. Pode ser apologético, alguma coisa de defesa da fé. O sermão pode ter o assunto ético, quando exalta a conduta e a vida moral e ética. É bom também trazer umas mensagens que nós estamos vendo um momento aí que não tem ética, né? O pessoal andando, faz qualquer coisa, desobedece. Você, no ônibus, tem lugar ali para os mais velhos, o mais novo vê o mais velho lá. Às vezes uma pessoa está saindo do hospital com acesso aqui, os coitadinhos não tem dinheiro para pagar um táxi, está lá pendurado, quase caindo, e os jovens não levantam do banco, dá vontade de... Levanta daí, rapaz! Né? Então é um momento difícil que nós estamos vivendo. Essa geração toda está complicado, né? Quem dá aula aí sabe, né, como é que está as escolas no município, no estado. Está difícil. Minha esposa chega de vez em quando chorando lá em casa, dando aula para a 7ª, 8ª série. Diz que não tem jeito não. A idade bem difícil. Hã? A idade bem difícil. Horrível, irmão. É um tal de querer ir no banheiro toda hora. De repente dá flagrante lá com as coisas esquisitas dentro. Mano, difícil. Então pode ser também narrativo, né? Quando narra um fato, um milagre, ou também pode ser o assunto do sermão. Ou controvérsia, tem por finalidade atacar erros e heresias. Agora, pelo método, esse primeiro grupo que eu falei é pelo assunto. Agora, pelo método, pode ser tópico, pode ser um sermão de tópico ou temático. Tópico é aquele que você faz assim, os tópicos às vezes estão no próprio texto. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou falar sobre as 3 características que Jesus assumiu para si. Aí você vai falar por que ele é o caminho, por que ele é a verdade, por que ele é a vida. Então é um sermão que tem tópico. Tem um tópico 1, caminho, tópico 2, a verdade, tópico 3, a vida. Só que quando você chega no tópico 1, a verdade, você vai fazer subtópico. Você vai falar assim, ele é a vida porque ele nos deu a vida eterna. Ele é a vida porque venceu a morte. Ele é a vida porque, entendeu? Aí já falou os 3 subtópicos, já passa para o outro. Ele é a verdade. O que significa verdade na língua grega? Você já pode falar. A palavra verdade no grego, alícia, significa aquilo que não está revelado. A verdade significa isso. É aletes, alícia, né? A palavra verdade. Então, letes é o que está escondido. Então, aletes, quer dizer não. Então, é o que não está escondido. Então, verdade significa aquilo que não está escondido. Então, é o que está revelado. Que não tem nada a ver com Apocalipse também, que significa tirar o véu, que é uma revelação também, né? Apocalipse. Então, quando o grego fala Apocalipse, ele imagina alguma coisa que está coberta com um pano, e alguém tira o pano, ele vai falar assim, ó, Apocalipse. Agora o que estava escondido está revelado. Né?
Verdade significa aquilo que não está escondido. Entendeu a diferença? E ele é a vida, não, é o caminho, né? Por que ele é o caminho? Não, primeiro é o caminho. Por que ele é o caminho? Então você vai falar aqui, pode botar 3 subtópicos, por que ele é o caminho, por que ele é a verdade, por que ele é a vida. Aí você vai encerrar, vai botar a conclusão. Como é que eu vou concluir? Você vai pegar um resumo dos 3 rapidinho, tópico que você falou, e agora faz uma aplicação para quem está te ouvindo. Jesus é o teu caminho? Jesus tem sido a verdade da sua vida? Ele é realmente a sua vida? Ou você tem pensado em dar fim muitas vezes da sua existência? Mas se você está passando um momento difícil, o Senhor está aqui para te dar mais uma chance. Aí, pronto, acabou. Né? Aí Deus vai te dar a palavra lá na hora. Tá? Então, entendeu? Esse é o de tópico ou temático. O tema também você pode usar esses tópicos. Né? Tem também o sermão textual. O que é o sermão textual? O textual, você vai pegar um trecho de um texto, ele não tem nada a ver com o expositivo, tá? O textual você vai pegar, são aqueles onde a sua divisão encontra-se no próprio texto. Né? Você vai fazer, é um texto, igual eu falei esse aqui, e também dentro daquele texto você pode botar os tópicos. O de tópico não necessariamente precisa ser de um texto. Você pode pegar deixa eu ver um versículo lá, uma passagem bíblica sobre, sei lá, a sabedoria de Salomão, né? Você vai pegar alguma coisa que fala e Salomão decifrou muitos enigmas, não sei o quê. Aí você fala, nada a ver, tá? Esse tema aqui, não é, ninguém vai fazer mensagem disso aqui, só para você entender. Aí você faria ali dentro daquele, ele desvendou enigmas. Por que Salomão decifrava enigmas? Aí você coloca, porque pediu sabedoria a Deus, porque tal. Porque tal. Você vai dar 3 justificativas porque ele fez aquilo. Por que Salomão era próspero? Por que Abraão era chamado amigo de Deus? Então você pode na pergunta fazer, porque ele era assim, porque era assim, porque era assim. Então tem 3 tópicos e cada tópico desse você vai botar 2 ou 3 subtópicos. Entenderam? Embaixo desses tópicos. O expositivo é esse que eu falei para vocês que são os mais longos. Você vai fazer uma leitura mais longa, né? Ó, quando os textos são longos, este pode expor uma história ou uma doutrina. Você pode pegar uma parábola, às vezes a parábola não precisa ser tão grande assim. Você pode pegar aquela parábola dos convidados que foram, nós falamos aqui já, que foram convidados para o banquete e começaram a dar desculpa. Aí você vai falar parte por parte dali, né, quem eram os convidados. Então, o expositivo, você não tem a divisão de tópicos. O expositivo, você vai lendo o texto, parte por parte, vai pegar o versículo 1, vai falar tudo que tem no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3, rápido, tá? Não pode demorar muito, porque se o texto for 15 versículos, por isso que, viu, Brisa, aí você vai ter que controlar, tá? Mas aí, lógico, no começo assim vai ficar meio complicado, mas depois você vai acostumando, aí já fica no sangue. E quando você já percebe que o tempo já passou, os outros você fala mais rapidinho. Também. Eu fazia assim, quando eu dava o estudo para as irmãs aqui, eu contava a história toda, dava um quarto, ensinava, pesquisava mais alguma coisa e Mas às vezes acontece, mas às vezes não é culpa nossa, acontece aquilo que nós falamos também aqui. É uma cantoria violenta na igreja e na hora que te dá a mensagem, sobra só 20 minutos. Aí a tua mensagem, aí foi o que a Brisa falou, a minha mensagem eu fiz para 30 minutos e me deram só 15. Como é que eu vou fazer? Se já com 30 eu já estava desesperado, imagina com 15. Aí sabe o que eu faço? Eu falo assim mesmo, sem medo, se quiser me chamar de novo, me chama. Eu falo assim, bom, infelizmente não tem mais tempo, eu vou pular aqui, aí eu tenho lá os calhamados, vou passando aquele monte de página. Aí depois que acaba o culto, pô, irmão, tinha um monte de coisa para falar ainda, né? Esse pessoal não te dá tempo. Não, mas tá tudo bom. A gente sabe que uma pregadora tem palavra e não tem tempo, é um desespero. Pô, ainda tem esse detalhe também. Aí esse camarada que não tem aquela, né? Infelizmente, Um amigo meu lá no Mato Grosso do Sul foi entregar num culto de domingo, entregaram para ele, faltava acho que 20 para as 9. Aí. E aí pediram para ele entregar 9h10. Aí ele pegou o microfone e ele tinha vindo de uma cidade longe.
ele pegou o microfone, agradeceu e ficou conversando, enrolando e conversando. E Olhei pro acabou o relógio, eu agradeço a oportunidade. Ele pegou o Tá microfone, certo, tá certo. sentou, o povo ficou assim, olhando assim. Imagina. Ele ficou então uns 30 minutos? Não, assim? só conversando, agradecendo. Ele falou assim, Só saudação. porque ele disse que o combinado com ele foi 50 minutos. E ele preparou. Mas é lógico, irmão. Você Ele falou assim, eu não vou reduzir aquilo que eu preparei pra... não tem como. Eu não consigo. Vai ficar uma coisa meio sem pé, sem cabeça. Aí ele disse, ó, chamou um irmão pra louvar o hino, o irmão louvou o hino e ainda pregou. Aí foi indo, ele disse, não. Um amigo meu, não foi um, mano, ele botou 3, cara. Aí, já demoraram para passar para a mensagem. Quando ele, vamos ouvir agora a palavra pelo presbítero Sandro, quando ele subiu, ele disse, bota um louvor. Quando terminou, botou 3 louvores, eu disse, meu Deus, eu fico Sandro, pelo amor de Deus, cara, não faz isso. Tu já tinha pouco tempo e ainda botou 3 louvor, meu irmão. Pelo amor de Deus. E pregou? Aí, não, pregou. Isso aqui, ó. Como diria o professor Raimundo, deu salário. Falei, meu Jesus amado, a igreja sedenta com a palavra, o cara assume e ainda bota 3 louvor ainda. Ai, não, a igreja já escutou já adoração, louvor, vamos ouvir a fulano, cigano, quando o pregador foi pregar, não, mas 3 É uma coisa cansativa, a gente vai para casa frustrada, porque não ouviu a palavra como era para ouvir, né? Então é bom a gente fazer esse bate-papo aqui para a gente ver algumas coisas que a gente precisa colocar em ordem, né? Então quem estiver dirigindo o culto, já fica esperto. Irmão, tem que deixar no mínimo 45 minutos, né? Festividade, todo mundo quer cantar. Às vezes tem um monte de grupo para cantar. Acho que eu falei aqui. O que fizeram onde eu fui pregar lá? Tinha um monte de grupo para apresentar. Pegaram todos os grupos, cantaram um hino, tudo junto. Todo mundo cantou. Pronto. Passa para o pregador. Aí não vai falar, não deixaram cantar. Não pode reclamar, cantou. Então vamos lá, divisão do sermão. O sermão deve possuir divisões que permitem um bom aproveitamento do assunto que vai apresentar. Então tem introdução, né? Tem por finalidade chamar a atenção dos ouvintes. Tem que ser apropriado, deve estar relacionado com o tema, mas cuidado para não antecipar o sermão. A introdução não é para você já pregar. Tem camarada que fica meio empolgado, já começa até a pregar no meio da introdução. Não, é só para você chamar a atenção. Neste momento o pregador vai se familiarizar com o auditório. Cuidado especial deve ser tomado quanto ao entusiasmo, pois o povo pode ainda estar frio, né? Tem essas coisas também, né? Você sabia que quando você fala de um lado assim do púlpito, causa uma certa emoção? Falei, né? Quando está do lado esquerdo de vocês, quando vocês olham pelo lado esquerdo, né? É mais emoção. Quando é pelo outro lado, é hora de chamar atenção. Aqui é o lado esquerdo de vocês, né? Direito, então. Então, quando o pregador quer trazer emoção, ele tem que vir para cá, pelo lado esquerdo de você. Então, Jesus te ama, Jesus tem algo a fazer na sua vida. E quando for para exortar, por isso que está acontecendo isso, porque você não toma jeito, entendeu? Então, chamar a atenção é do lado de cá. Que isso, pastor? É assim que funciona, tá? É assim, funciona, tem funcionado assim. Técnicas da psicologia. São técnicas, é técnica, né? Claro que às vezes você faz... Não necessariamente você vai ter que vir do lado, mas eu estou dizendo, pelas técnicas é assim, mas na hora que você está pregando, você vai falar de qualquer lado, Deus vai falar do mesmo jeito. Tá? Mas tem essa coisa aí, só para você saber. Então, deve ser breve, né? Isso aqui é a introdução, e muito importante, pois é a primeira impressão produzida nos ouvintes. Pode conter o anúncio do tema e o texto a ser lido. Aí agora vem o texto, então já sei que tem que ser o trecho lido pelo orador, podendo ser um capítulo, uma história, uma frase ou até mesmo uma palavra, como eu falei para vocês. Abra a tua Bíblia no capítulo tal do livro do Evangelho de João, versículo tal. João 11:35. Vamos ler o versículo. E Jesus chorou, né? Aí, Jesus chorou. Aí você pega assim, nada a ver, só para você entender. Chorou. Vou ficar com essa palavra, chorou. Mas chorou, que cara vai trazer disso daí? Aí, se Deus te der alguma coisa nisso aí, você vai falar, tá? Só isso aqui é só um exemplo. Quando o texto é bem escolhido, o pregador desperta nos ouvintes o desejo de conhecer mais a palavra de Deus. Não devemos escolher textos proferidos por homens ímpios ou por Satanás. Irmãos, eu vou pregar hoje aqui de uma frase do Zeca Pagodinho. Camarão que dorme, a onda leva.
Ô Paulo, do jeito que tá, o pessoal vai prestar maior atenção, hein? Do jeito que tá o negócio. Não, né, irmão? Eu não vou usar isso aí, eu vou usar a Bíblia. Só faltava o irmão dizer o que está escrito na Bíblia. Mas tem uma irmãzinha, né, que, eu não sei se é verdade isso aí, diz que a irmãzinha tinha um marido doente, né? Aí ela orou, Deus curou, né? Aí ela pediu um testemunho na igreja. Eu falei aqui pra você, já não falei? Não? Não. É quem dá aula em tantos lugares, esquece às vezes onde falou, né? Aí, o pastor queria uma oportunidade para agradecer, para dar o testemunho. Ah, tá bom, irmão. Aí deu a oportunidadezinha para a irmã lá, tava. Mas irmão, meu marido estava doente, estava isso. Aí eu pedi oração, Jesus curou, glória a Deus. Eu fico feliz, como está escrito, irmãos, quem não chora não mama. Aí o pastor, não, mas isso não está escrito na Bíblia não. Aí a velha olhou para o pastor, mas então tem que botar, pastor, porque é isso mesmo. Quem não chora não mama. Irmão, você vai ver coisa, né, com os outros, né? Então já vimos a introdução, o texto, o tipo de sermão, agora o corpo, o meio ali do sermão. Já fiz a introdução do sermão. Esta noite nós vamos falar sobre isso. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Então, você já leu o texto que você tinha que ler. Agora entra a mensagem. O corpo é a parte mais linda, porque aqui se revela a mensagem como Deus quer dar. Então é aí no corpo da mensagem que está o sermão, não é na introdução. A introdução é para chamar... É igual o peixe, quando você vai pescar, você pesca só com a linha? O peixe não vem não, irmão. Você vai botar tem um anzol, que é para pegar ele, mas tem um negocinho ali, né? Uma minhoquinha. Agora estão fazendo até camarão de silicone para enganar os coitados, né? E tem umas iscas agora que elas ficam assim meio mexendo, né? Aí ele abusa, né? Meu tio pesca mergulhando. Pesca mergulhando? Isso aí já é raiz, né? Ele mergulha e solta o peixe na mão. Esse é do bom, hein? O senhor gosta de pescar? Não sou muito chegado, não. Eu prefiro ir na peixaria. A última vez que eu fui pescar, o peixe me comeu quase uma lata de milho. Eu não peguei Pô, pegar peixe com milho é o quê? Peixe galo? Peixe galo? Peixe bode. Peixe galinha. Não, mas come milho. Né? Então, o corpo é o mesmo que o desenvolvimento do sermão. O corpo é a sequência das divisões do sermão e pode ter de 2 a 5 divisões. Né? Eu falei 2 ou 3, até 5, porque se passar de 5, irmão, já... Essa noite eu vou falar sobre as 12 pedras, o significado dessas 12 pedras que Josué colocou no Rio Jordão. 12. Aí começa um... Quantas portas tinha a cidade de Jerusalém? 12. Eu tenho uma mensagem que é restaurando as portas. E lá são 12, só que eu não falo, não falo das 12, eu só pego 6 principais, né? Mas também não falo quantas eu vou dizer. Esta noite eu vou falar sobre a restauração das portas. E cada porta tem um significado, né? A porta do peixe, a porta do lixo, a porta das ovelhas, a porta do... São várias portas. E cada porta você faz uma aplicação espiritual. Já gostou lá, né? Já vai fazendo, né? Aplicação. Ele vai botar o crédito lá depois, com certeza. Então, 2 a 5 divisões. Se for até 3, você fala 3. Mas pastor de 3 não precisa falar quantas você vai falar, não. Mas não passa de 5 não, irmãos, tá? E se for falar mais de 5, fala rápido. Tá? A porta do peixe, então acontecia isso. Não é a mesma coisa que acontece na nossa vida? Porta de não sei o que, pronto, já pulou, já foi uma, rapidinho, tá vendo? Então quando não tiver muita coisa para tirar da porta, você passa rápido, se for a porta, se for o outro tópico lá que você colocou. O corpo também deve chamar a consciência dos ouvintes para colocar em prática os argumentos expostos. Então você tem algum argumento na tua mensagem. Então você tem que chamar a consciência do ouvinte para ele colocar em prática aquilo que você está falando. No caso de restaurar as portas, quais são as portas que eu preciso restaurar? Quais são as brechas que eu tenho deixado na minha vida? Esse é o espírito da mensagem, entendeu? O pregador deve saber colocar em ordem as divisões, ou seja, os pontos que vão ser incluídos na mensagem. Geralmente convém ordenar os pontos a fim de que aumentem a força até terminar com o mais forte. Nessas portas aí, como eu falei para vocês, tem umas que tem um significado mais forte, por exemplo, a porta do lixo. Essa porta do lixo é a hora que você pega, dá-lhe pau, né?
quanta coisa ruim acontece na nossa vida. A gente tem essa porta do lixo que a gente fica aberta para essas tentações, aí manda a borracha, né? Aí depois vem a porta da ovelha, você pode terminar com a porta da ovelha. Porta da ovelha, né? Aí a ovelhinha já é uma coisa mais light, você já pode terminar com Jesus, o Cordeiro de Deus, aquela coisa toda, né? Então, sempre procura deixar o ponto mais forte pelo final. E nunca você pode terminar o sermão de forma negativa. Não pode dizer que matou a ovelha. E comeu ainda. E comeu. Ah, pode, porque está escrito na Bíblia que a fujona vai comer, né? Está escrito, não é você que inventou isso, né? Mas causa trauma, sabia? Aqui, ó. Tem uma menina que até hoje, brinca, A Bruna. Ele estava na sala quando eu contei isso aí, ela fez assim, como? Ela morreu? Eu falei, foi comida, minha filha. Foi pior do que falar para uma criança que Papai Noel não existe, né? Mas veja se não é verdade, irmão. Não tem nada a ver. Aquele texto não tem nada a ver com ovelha, tem a ver com os pecadores perdidos. E ovelha se fazia o que com ovelha naquela época? Comia. Até hoje, ovelha, ninguém tem ovelha criando ovelha em casa. Até o camarada que mora na roça, ele pode separar umazinha lá, mas as outras é tudo pro corte, irmão. Vai tu virar churrasco. Né? O chinês come até cachorro pro gato, né? Morcego, não dispensa nada. O chinês lá mexeu, ele come, né? Então, o pregador deve saber, então já falamos, esta é a regra geral que pode ser aplicada em todos os pontos de ensinamento. Conclusão do sermão. Aqui também é importante, ó. A conclusão é o fechamento. É quando você vai fazer tipo de um resumo rápido, né? O fechamento do sermão deve ser bem feita. Um sermão com encerramento abrupto é desaconselhável. O que é encerramento abrupto? Você está falando, a sua mensagem está sendo assim bem explicada, tal. Aí você está olhando o relógio, né, Brisa? Aí, meu Deus, já são, vamos supor, o culto acaba 9h30. Já são 9h27, ainda faltando 2 tópicos aqui. Aí você acabou, assim. Então, irmãos, aceita Jesus como teu Salvador, que Deus te abençoe. Não pode ser assim. O fechamento, a conclusão é importante também. Então, procure uma ilustração bonita para deixar. Se você está falando sobre um personagem bíblico que passou por um momento difícil, o Senhor restaurou, filha de Jairo, por exemplo, né? Ela estava morta e ressuscitou. Veja que Jesus restaurou, aquela menininha era o sonho dele, né? Outra coisa importante, quando Jesus estava indo para a casa do Jairo, quantos anos tinha a menina mesmo? 12. E ele encontrou com uma mulher que sofria quanto tempo? 12. Que coincidência. 12, né? Desde que a menina Não é coincidência isso? Então, vocês concordam comigo que quando chegou a alegria na casa do Jairo, a desgraça chegou na casa da mulher? Então, são duas histórias que se cruzam. Eita, que dá outra mensagem boa, hein, irmão? Duas situações. E Jesus... as coincidências, né? 12, né? E Jesus vai para casa, curou a mulher no meio do caminho, que parece que tinha atrapalhado tudo. Jairo já estava até... Ainda veio um informante, né? um mensageiro. Jairo, não sei nem como te dizer. Dispensa o mestre, sua filha já morreu. Imagina, ele tinha acabado de ver Jesus curar aquela mulher. E quem sabe o próprio Jairo, que ele era o chefe da sinagoga, quem sabe ele mesmo não tem expulsado aquela mulher da sinagoga, né? Porque ela era imunda, né? Mas é interessante que no texto, embora, vamos assim dizer, Eita. ela fure a fila, em nenhum momento Jairo se manifesta. Não. Em nenhum momento ele respeita, né? No texto nós Ele não falou, mas por dentro devia estar, né? Ai, meu Deus, essa mulher está atrapalhando tudo, né? E eu já preguei essa mensagem e num dado momento, no desenvolvimento da mensagem, eu me dei a entender que, tipo assim, aquilo dali, de certa forma, de fato, contribuiu para que no meio do caminho a fé dele fosse edificada. Mas logo em seguida veio quem? Sim, exatamente. Que inclusive veio, como o senhor falou, veio um cara de lá e disse, olha, despede o mestre porque tua filha já morreu. Pô, ele acabou de ter a fé dele edificada para poder... A bola do Jairo fez assim, ó. Murchou, né? Mas Jesus, quando viu, o que ele falou? Jairo,
Não temas. Não temas, creia somente. Dá uma mensagem também para falar do mensageiro também, né? Dá para fazer uma mensagem? Peraí, Tiago. Eu falo no meio da mensagem desse mensageiro. São pessoas que azedam a nossa vida. Viu? Olha aí a pregadora aí. Ó. Eita! Você tá vendo aí? Azedadores da vida. Irmãos com o dom do vinagre. Aí, olha, você pode pregar só sobre esse camarada aí. Pessoas que têm prazer de azedar e estragar a felicidade dos outros. Muitas vezes a gente tá com a fé lá em cima e chega uma pessoa, Mas tá como certo, tem? que é isso, que é aquilo? Aí já É o entra- mensageiro. Aí já entra lá nos espias, que só Josué e Caleb Ai, são. irmão, não cheguei lá ainda não. Ei, irmã, a senhora me fez lembrar, a gente sai de um culto de domingo, principalmente assim, não, qualquer dia, mas um domingo, veio pro culto aqui, pá, veio aquela mensagem, você sai, eita, essa semana vai ser, né? E amanhã é o dia de você fazer entrevista para o emprego, né? Meu Deus, eu vou lá, a vaga é minha, vou lá, o camarada fala com você, olha, gostei de você, tudo, pá. Tá, nós. Aí na terça chega a mensagem, olha, infelizmente você não foi. Seleção. Qual vai ser a sua reação? Acabou. É isso que o diabo quer. Mas quando acontece isso aí, é igual aquela a parábola, né? Da mulher da viúva ficava importunando o juiz, né? Me dá minha causa. Me dá minha causa. Nem pra essa mulher ficar perturbando, não quer essa nada. Por favor, juiz, me dá minha causa, a minha causa, a minha causa. Ele quer dar nada, eu não tenho nem a Deus, que negócio é esse aí? Aí daqui a pouco ele, olha, ainda que eu não tenha a Deus, vai dar a causa para essa mulher, para ela parar de perturbar. Se um homem que é nem temente a Deus, um juiz do mundo, olhou para a causa da viúva, quanto mais o justo juiz, né? Então, às vezes a porta fecha, eita, que agora é uma mensagem profética, hein? Às vezes a porta fecha, é porque você está muito agoniado. Ainda não é essa porta, né? Vai chegar aquela porta, vai chegar lá. É o mesmo que aconteceu com a mulher cananeia, né? Que ela vem gritando e os discípulos, olha, mestre, despega essa mulher porque ela vem gritando aqui atrás de nós. E Jesus até parece que concorda, não, né? tem um texto lá, assim, ó, e Jesus não lhe disse palavra, Jesus não disse nada. Tipo assim, ela tá lá, Senhor, Senhor, ele fez assim, ó. Né? Imagina. E ela foi. Né? Aí Deus abençoe. Aquilo que Jesus fez até trouxe aquele impacto para os próprios apóstolos. Ô Senhor, É. Eu dava uma surra dele só para ele estar gritando. Mas tá. Ilustração. O que é uma ilustração? Ajuda na exposição, tornando claro e evidente as verdades da palavra de Deus. Então, quando a senhora falou aí eu não posso falar de uma pessoa, no meio da mensagem a senhora pode usar. Você já percebeu como tem gente que gosta de azedar a nossa vida? Aqui não tem. Não, aqui não tem. A irmã não tá aí, né? Não aqui. Aqui não. Lá da Chiricós pra lá. Só pra lá, né? Só do São Judas pra lá, né? Então, a ilustração é importante. A ilustração atrai a atenção, quebrando assim a monotonia. Você pode falar de uma ilustração de alguma coisa que aconteceu com você, alguma coisa que você leu, uma história que você sabe, uma história universal. Por isso que o pregador e o ensinador, ele tem que ler a Bíblia, mas não é só a Bíblia que ele tem que ler. Ele tem que assistir. Hoje você pode assistir documentário. Então, as informações vêm através de vários canais, vários métodos, né? Pela internet, por jornais, revista, seja lá o que for, livro. Então, o pregador tem que estar antenado, tem que estar ligado. Então, e você pode usar uma ilustração, e tem muitas ilustrações bonitas. Tem a ilustração das 3 árvores, já ouviu falar das 3 árvores? Para terminar uma mensagem, essa é top. 3 árvores discutiam entre elas qual seria o futuro mais brilhante entre as 3. Aí a primeira fala assim, o meu sonho é que eu quero que quando eu crescer, eu quero que da minha madeira se faça uma grande mesa, para que nessa mesa se coma reis, rainhas, príncipes e princesas. Aí a segunda falou assim, você não sabe nada de sonho, sonho bonito é o meu. Aí as outras 2 perguntaram, mas qual que é teu sonho? O meu sonho é que quando eu crescer, eu quero que das minhas madeiras se faça um grande navio, para que eu possa carregar reis, rainhas, príncipes e princesas. E a terceira?
Aí a terceira falou para as outras duas, vocês não sabem de nada. Sonho bonito é o meu. Aí as outras duas, mas qual que é teu sonho? O meu sonho é que quando eu crescer, eu quero ficar aqui mesmo, em cima desse monte. Eu quero crescer tão bonita e frondosa a ponto de que quando as pessoas passarem lá embaixo, olharem aqui para cima e dizerem, glorificado seja o nome do Senhor. O tempo passou e ninguém respeita sonho de árvore. Você já viu alguém respeitar sonho de árvore? A primeira que queria ser uma grande mesa, pegaram ela, cortaram as madeiras de qualquer jeito e fizeram um coxo. Mas ela estava um dia lá num cantinho, no porão de uma casa, um dia lá, uma noite fria, desvalida, abandonada. E um dia ela percebeu que chegou um casal com uma criancinha no colo e não tinha estalagem na cidade. E botaram uma criancinha dentro do pacotinho, dentro dela. Ela era um coxo. Ela não sabia, mas quem estava dentro dela era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Já estou arrepiado só de contar. Já pensou? A segunda, que queria ser um grande navio, também o tempo passou, 30 anos se passaram, pegaram a madeira dela, ao invés de fazer um grande barco, fizeram uma baterinha daquela bem sem vergonha, Valdir, daquela que você olhando assim não dava nada por ela. E um dia ela está lá no Mar da Galileia, largada, ninguém me ama, ninguém me quer. E ela percebeu que uma grande multidão se aproximou. E dentre elas um rapaz que falava muito bem, entrou nela, afastou da margem e de dentro dela começou a pregar. E não era ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mais 3 anos se passaram, meus irmãos. E aquela que queria ter o seu fim em cima do monte foi cortada de lá. Pegaram os seus caibros, jogaram, ficou abandonada, desvalida. E um dia ela estava entristecida, ela percebeu que pegaram 2 partes dela. Uma levaram lá para onde ela nasceu. E a outra parte botaram em cima das costas de um rapaz que nunca tinha feito mal para ninguém. E quando chegou lá onde ela nasceu, colocou em cima da outra parte dela, e as pessoas quando passavam lá embaixo, olhavam para cima e diziam, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. O teu sonho pode não ter sido cumprido como não foi das árvores, mas o fim foi muito mais glorioso do que você imaginava. Já pensou que terminou? E o fogo toma conta. Não é bonito essa? Não é bonito isso? Bonito. Bonito, né? Já anotou aí? Não vou repetir, né? Mas tá gravado, tá gravado. Gravado. Se deu bem. Se deram bem. Então vamos lá. Então, veja só, é uma ilustração. Mas você pode usar a ilustração no começo não, mas no meio e no fim. No começo não tem como usar a ilustração, né? No início você vai fazer a introdução. É o que você vai falar no sermão. Então, as ilustrações também ajudam na ornamentação do sermão, tornando mais atraente. Porém, o pregador deve ter cuidado de não ficar o tempo todo contando história. Irmão, vou contar outra aqui para você. Aí o pessoal, você vai pregar ou contar história? Conta outra aí, pastor. Não. Não pode. Só falta, né, contar historinha, né? Então a gente, a não ser que for para criança gosta de historinha, mas tem que ser historinha da Bíblia, né? Até adulto gosta de ver aqueles bonequinhos, né? Já viu? Quando vai bonequinho, aqueles bonequinhos, marionetes na igreja, o que tem mais assistindo é adulto. Então vamos comparar 2 pregadores que estarão explicando o que é ter fé, né? O primeiro pregador, ter fé é uma atitude da mente, da vontade, das emoções em que todo ser humano conscientemente e inconscientemente resolve comportar-se de acordo com certas verdades percebidas, primeiramente pela mente, depois sentido. Aí o segundo pregador, um homem está se afogando. Ele grita desesperadamente e de repente vê a boia que alguém lhe jogou. Com toda a força o agarra, imediatamente se apoia nela. Está salvo. Isto é ter fé. Viu só a diferença? A primeira ilustração aí eu não entendi nada. A segunda é uma coisa prática, o cara estava se afogando, jogou uma boia e se salvou. Já entendi o que é salvação. A primeira lá parece uma coisa meio que filosófica, né? Então veja como que a ilustração simples, ela é mais fácil de ser compreendida. Comparação. Existem basicamente 2 tipos de ilustrações, né? Você pode usar comparações, né? Espera aí que passou bastante aqui. Comparações. Comparação da verdade que se deseja ilustrar com outra coisa ou situação bem conhecida que seja semelhante. Exemplo, eu sou o pão da vida. É uma metáfora, né? É Jesus se comparando ao pão da vida. Caso concreto, dá a ideia geral de que se quer ilustrar. Por exemplo, paciência de Jó. Então, se você quer falar de paciência, usa lá a figura
do Jó. É uma comparação, né? Agora, a aplicação é a arte de persuadir e induzir os ouvintes a entender e colocar em prática em sua vida. Pode ser feita ao final de cada divisão ou de acordo com a oportunidade. Então, a aplicação, você está contando os fatos da Bíblia. Mas entre uma passagem e outra, você vai fazendo aplicação. Tá vendo, irmãos? Assim como Jó fez, você também tem que fazer. Assim como os discípulos acreditaram em Jesus, assim como a mulher samaritana rompeu com as barreiras, alguma coisa. Vai jogando sempre uma aplicação para quem está ouvindo. Deve ser dirigida a todos com muito entusiasmo, apelando à consciência e aos sentimentos dos ouvintes. Procure também não ser muito falso, né, irmãos? Porque às vezes eu já vi pregador que ele finge que está chorando. Fica feio. Tem hora que você vai chorar mesmo, está um momento ali. Mas fingir, forçar, né? O pessoal está aí. Nada a ver. Porque quando é emoção, a coisa ela vai aos poucos, naturalmente, né? Naturalmente. Agora não finge que fica feio. Sabe por que fica feio? Porque do mesmo jeito que você começa... Legal. Então, irmão, vamos lá. Hoje eles vão pensar que você é doido. É bipolar. Bipolar que faz essas coisas, né? Esquizofrênico, sei lá. Então, Você já chorou pregando a mensagem? Já, mas chorei mesmo, né? Já, quem nunca, né? Quem nunca chorou? Até, né, irmão, que quando um pregador ele tá chorando, a igreja já tá toda num reteté só, né? Porque é uma coisa que vai e flui. Não vai ficar ali chorando sozinho e a igreja tá ali olhando. Não, concordo com a senhora, mas já aconteceu comigo assim, por exemplo, lá na sede que a gente está pregando agora, a senhora já foi na sede depois que reformou? Sim. Quem está lá em cima não consegue ver direito, cara, aquele monte de luz que fica aqui em você, quem está lá, não sei se a senhora já subiu lá e olhar para baixo assim, parece um teatro, fica aquele monte de luz, você não consegue, é até bom, porque se olhar muito, você consegue ver as pessoas, não é que você não vê as pessoas, só que aquelas luzes te dá tanto, ofusca tanto, que não dá para você ver os detalhes, se está chorando, essas coisas, né? Mas aí tá, eu preguei num domingo desse aí, mas para mim eu falei assim, meu Deus, será que deu certo aí? A gente nunca sabe, mas, claro, é Deus que faz algo. Sim. Aí eu não vi, mas o irmão depois veio falar comigo, rapaz, domingo, hein? Eu falei, ai meu Deus, o que será que aconteceu domingo? Eu falei, assim, não, tá, um monte de gente chorando. Eu falei, eu não vi ninguém chorando, quer dizer, de lá de cima não dá para ver, né? Então, mas eu não chorei nesse dia aí, né? Mas às vezes você não está chorando, mas a palavra é Deus que faz, não é o pregador que faz chorar, é o Espírito Santo. Entendeu? Mas sim, concordo com a senhora. Quando o pregador ou a pregadora está chorando, meu Deus, aí leva, é mais fácil, né? E quando está na unção ali, não tem como, né, irmão? Tem que estar morto, olha. Não. Irmão, eu vou confessar que eu vou confessar um pecado. Só eu que irmão concluir. Eu não consigo entender como é que as minhas amadas irmãs, com um culto assim que eu saí Os só. homens também, né? Eu vou falar porque das irmãs. Elas vêm lindas, nada contra, maquiada e vão pra casa com a maquiagem intacta. Eu não consigo entender. Ah, mas deixa pra lá, isso aí, né? Mas, Porque, olha, mas eu já fui para culto, eu já fui morto pro culto, irmão. tem que estar muito Eu já fui morto. Não, vou confessar aqui, não posso, não vou ser hipócrita. Eu já fui morto, mas não porque estava em pecado. Mas assim, sabe aquele dia que você tá, né? Hoje não vai acontecer nada, né? Aí cheguei lá, nem sentei lá em cima. Falei, não, deixa eu sentar aqui embaixo. Era uma quinta-feira, quinta tá dando bastante gente lá. Eu fiquei lá embaixo. Aí veio o irmão assim, eu conheço esse irmão, né? Mas eu nem sabia que ele pregava. O irmão começou a pregar uma mensagem simples. Irmão, mas chorei. Mas chorei. Mas assim, uma mensagem. É Deus, né? Uma mensagem simples, não inventou moda. O que foi que ele pregou? Foi uma coisa do Antigo Testamento, não estou conseguindo lembrar agora. Mas foi uma coisa simples que ele pregou. Mas chorei. Então, eu fui morto, né? Então a palavra ela tem o poder de ressuscitar morto.
E a gente vai mesmo, tem gente cada dia. De repente, até os irmãos vêm aqui com prova, tá passando. Tem uma irmã que, coitada, ela sofre dores aí, né? A Angela, né? Joselita, né? Coitada, ela nem veio hoje, ela falou que tá passando uma prova. Então, às vezes, vem com dor, tudo aqui, a gente sabe, não é fácil não, né? Então, a gente vem, às vezes, vem arrasado. Mas a palavra tem esse poder. Então, se você, foi dada a você essa oportunidade de trazer esse reavivamento, né? Porque reavivamento, irmão, não é para o pessoal ficar saindo pulando ali, não é isso aí. É melhor você ver as pessoas chorando, que é ali, né, compenetrado e chorando, é muito melhor do que virar banco. Ou até mesmo uma palavra de repreensão para a gente ver que está pecando, se arrepender, porque Exato. O dom, o avivamento, o barulho não vai salvar. Exatamente. Vai nos salvar é nós botarmos, né, a palavra, arrepender nossos pecados, e hoje é uma coisa que está faltando. A gente se enquadrar na mensagem e mudar de vida, é isso que tem que acontecer. Por isso que tem essas aplicações que a gente faz, é a hora que a gente enquadra o cara. E pra gente enquadrar alguém, Nós temos que estar enquadrados, né? já tem que ter sido enquadrado quando você preparou a mensagem. O Senhor já te... E já tem que viver no enquadramento. Tem que viver. Nós tivemos um seminário isso aí. essa semana muito interessante, que é além do púlpito. Além do púlpito. Além do púlpito, quer dizer o quê? Viu? No púlpito a gente vê o orar, no púlpito se ora, na igreja se ora, e em casa que ninguém vê. E a nossa vida? E o dia a dia? Hã? Dia a dia. Nosso testemunho. É fácil, né? Na igreja é fácil todo mundo ser crente lá. E você acha que se você não tiver uma vida de constante presença do Senhor, você acha que Deus vai te usar lá? Não. Foi assim, ó. Não vai. Vai ser diferente. Assim que... Porque o poder é na palavra, mas se você se preparar, é outra coisa, irmão. Jejuar, orar, né? Então vamos lá. Divisões do sermão. Eu já falei isso aqui, né? Um sermão bem organizado, dividido corretamente com linhas claras, definidas, é preferível a um que divague por toda a Bíblia. Então o sermão tem que ser dividido assim, ó. Introdução, transição, página 44. Título, é o nome que se dá à mensagem. Isso aqui é uma colinha já para vocês fazerem o sermão de vocês, ó. 4.1, ó. Introdução, né? Transição é quando você passa da introdução já para o título ou o tema lá que você vai dar. A divisão dos temas, né? E aí você vai botando o título 1, por que Jesus é o caminho? Né? Aí vem o subtítulo, porque ele é a única via que chega a Deus. Aí fala o título 2, por que Jesus é a verdade? Porque ele é a única verdade expressa, tal, que o homem precisa. E por que ele é a vida? Porque não há vida sem Cristo, entendeu? Então a divisão é essa daí. Aí é com vocês, não sei qual tema, qual é o texto que vocês vão usar, né? As divisões do sermão, introdução, é a entrada do sermão, o anúncio do que se pretende dizer, preparada com antecipação, apresentada com firmeza, segurança e clareza, breve e interessante, isso aqui é a introdução, tá? E a última parte do sermão a ser feita, a introdução. É a última parte a ser feita quando você está fazendo o sermão lá, não é na hora de pregar, não. Porque a introdução, você só vai saber o que você vai pregar quando você terminar o teu esboço, entendeu? Então, uma vez que eu terminei o esboço, eu já sei qual vai ser o tema que eu vou dar para ele, porque eu já acabei a mensagem, eu já sei do que eu vou falar. Eu não posso dar o tema antes de fazer o que eu vou falar, né? Então, geralmente, a não ser que você já tenha na mente todo já divididinho, né? Também pode ser, tá? Pode-se introduzir com uma ilustração, está repetindo aqui o que nós já falamos, tá? Com uma manchete de jornal, com a declaração direta dos objetivos, ou seja, necessidades claramente dos ouvintes. Fonte de ilustrações, bababá. Aí vem transição, é a explicação do texto básico, plano de fundo do texto escolhido. Essa transição, quando você acabou de ler o texto lá, né? O texto que você usou lá para a sua mensagem. A transição é quando você fala assim, irmãos, eu vou falar de um episódio que aconteceu. Aí você conta mais ou menos o que estava acontecendo na época lá, né? Tem um sermão que eu prego que é uma professora chamada Tempestade, Salmo 29. O Davi faz o relato de uma tempestade ali, a partir do versículo 5, é o relato de tudo que ele... Porque ele era pastor de ovelhas. Quantas tempestades Davi não viu com aquelas ovelhas? E ele relata ali o que acontece no meio da tempestade. E cada versículo, a partir do versículo 5, cada versículo daquele é um tópico, né? Aí você, antes de pregar, o que eu faço? Eu faço uma preparação.
Inclusive nessa pregação eu levo até 2 slides de 2 naviozinhos, né? Se um dia eu pregar aqui, agora não vou pregar, mas já trocou o piso, né? Aí eu trago os 2, eu levo 2 fotinhas de 2 navios lá que tem a ver com a aplicação. Você pode usar também, aproveitar, agora tem telão, essas coisas, né? Lá na sede é uma benção, joga aí, pá, o cara já bota lá um negócio, pessoal, né? Na pregação já deixei lá o samaritano lá já projetado, né? Então a mensagem inteira já ficaram olhando, isso ajuda, né? É bom. Tem que aproveitar os recursos, irmão. Tem que aproveitar, isso ajuda a gente, não é pecado não, tá? Então, essa transição é a hora que você fala do que acontecia na época lá, né? E sobre o que você vai falar. O título deve ser o resultado do tema, que no final que você acabar, você vai botar o título, né? Um título bem elaborado atrai o ouvinte. É lamentável quando o título deixa de cumprir sua função. E, em vez de anúncio adequado, passa a servir tão somente de chamariz. É aquilo que eu falei. É o pregador lá prometeu uma coisa que não vai cumprir. Aí vem as divisões, devem ser lógicas, relacionadas com o texto e o tema, separadas uma das outras. Quanto à quantidade, 2 no mínimo e 4 ou 5 no máximo, viu? Vai botar 45, vou falar os 45 segredos da vida de Salomão. Meu Deus, irmão, já fica toda hora olhando o relógio assim, né? Ou não fala nada, mas não vai falar 45, né? Pelo amor de Deus, aí não pode. Quanto à ordem, começar do argumento mais fraco. Então você tem que começar da parte que não tem tanta coisa para você tirar, até a mais forte. Você pode terminar o sermão com o mais forte, tá? A passagem de uma divisão para outra deve ser feita de maneira sutil. Então quando você passa de um para outro, não pode ser aquela passagem abrupta também. Você está falando de banana, agora eu vou falar de caixa d'água. Mas o que tem a ver? Tem que ser uma transição suave, né? Você está falando de banana, agora vamos passar para banana nanica. Pronto, é banana ainda, mas, né? Porque você falar de abobrinha, daqui a pouco falar de bombril, os irmãos vão falar assim, esse cara tá doido. Irmão, mas parece que não, mas tem... Não vai falar bombril, né? Eu estou dizendo, mas de repente o camarada faz essas mudanças abruptas assim, que causa até choque, né? Detalhes que são perceptíveis, né? A gente percebe, pensa que o pessoal lá não percebe, não é? Eles podem não aprender assim igual vocês estão aprendendo, mas eles sabem, né? Porque já está acostumado a ouvir. Um lugar muito difícil de pregar tem é um lugar que tem muito, por exemplo, lá em Camboriú, porque tem muito pregador bom que vai lá, para você pregar lá, você tem que ter alguma coisa a mais, né? Não que eu estou dizendo assim, tem muita gente que prega, mas o pessoal, porque está acostumado a ouvir mensagens de pregadores bons que vão lá, né? Ainda mais agora que vai assistir Gideões, só vai top lá pregar, né? Você já ficou nervoso alguma vez pelo fato Eu tô nervoso aqui agora, pô. Não, assim, eu recebi um convite para pregar e, pô, você tá pregando para... Mas sempre, né? Sempre. Qualquer lugar. Eu sempre tô... Pode ser igreja grande, pequena, mas eu sou assim, ó, eu fico desesperado. Sabe qual que é o meu maior medo? De começar a esquecer na hora que for pregar, né? Não é medo de Alzheimer não, né? Mas é daquele branco assim, que é normal, né? Sim. Mas aí quando eu começo, e esse até seta maligno isso aí, sabia? Para atrapalhar. Você vai esquecer. Coisa do diabo, meu. Sim. Mas aí quando eu começo, aí é tipo assim, eu começo, mas também depois que começa, aí acabou. E outra coisa, eu não consigo olhar para alguém assim, né? Que eu fico desesperado. Eu olho entre as pessoas. Por exemplo, tem as duas irmãs ali, eu estou olhando para a parede, entre as duas. Aí uma olha para mim e fala assim, bom, não é para mim. A outra também não é para mim. Bom, atrás lá não tem ninguém, mas eu estou olhando para lá. Mas na igreja, aqui é pequenininho. Mas lá na igreja, não dá para saber para quem está olhando. Sempre tem alguém atrás, né? Porque tem mais espaço lá para trás. Ele não vai olhar para ver. Então eu olho sempre no meio, nunca para a pessoa. E quando eu falo assim, então você está vendo? Ó, tô olhando entre a Brisa e a irmã ali. Tá errado isso que você está fazendo. Aí, irmã, ainda bem que não é comigo. Né? Mas isso é uma técnica. Então, não olha para ninguém, aí você vai sair de bem com todo mundo. Vai, pô, irmão, você está falando comigo? Qual é que é? Né? Você me conhece? Tá mandando recado? Mandando recado? Não. Tem um pregador de recado. Muito bem lembrado, viu? Isso é uma coisa que pode acontecer. Você que tem oportunidade de estar sempre no púlpito, e você tem alguma diferença com alguém, usar do púlpito também para fazer indireta. Já sofri muito numa igreja que eu congreguei, tá? É difícil, né, mano? Então não se faz isso, isso é covardia. E assim escarcarada, assim, ó. Então, é difícil, né, mano? Horrível. É horrível.
Então, a conclusão, para a gente terminar, é o desfecho final, portanto, deve ser muito bem preparada, deve ser breve, preparada antecipadamente, deve apresentar uma recapitulação das divisões. Claro que você não vai contar todo o sermão de novo, mas você pode pegar o tópico. Então, Jesus é o caminho porque é isso, ele é a verdade porque é isso, e Jesus é a vida porque é isso. Você tem a oportunidade hoje de receber esse caminho, de entrar nessa verdade e receber a vida. Olha, essa é a conclusão, tá? Isso, é isso aí, já tá como o palco lá, o pessoal lá, né? É isso aí. Deve apresentar uma recapitulação, deve apresentar uma aplicação final, também se deve aplicar, pode usar uma ilustração. Você vai ver o que você pregou, faz uma ilustração. Você pode pegar uma ilustração da própria Bíblia, né? Tem bastante ilustração na Bíblia. Deve concluir através de apelo, fazer apelo, né? Todo sermão, irmãos, outra coisa, meu Deus, isso aqui é o mais importante. Todo sermão tem que falar no final da cruz de Cristo. Se o sermão não passou pela cruz, ele foi inválido. Você sabia disso? Eu tenho que falar da morte e ressurreição de Jesus na cruz e por que ele morreu na cruz. Você vai ter que dar um jeito de inserir. Claro, irmã. Para que serve o sermão? É para apresentar a salvação. Todo sermão, ainda que não seja no final, mas você tem que falar em algum lugar nesse sermão, você tem que falar de Jesus. Por isso que Sim, entendi agora. Da cruz, eu estou falando no final, no apelo, você está falando de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, Jesus, ele morreu a nossa morte naquela cruz para que nós pudéssemos viver a sua vida. Olha aí, já falou da cruz. A morte dele lá foi para isso, para nos remir dos nossos pecados. Estávamos mortos, a palavra de Deus nos diz que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas fomos ressuscitados em Cristo. Você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus aqui nessa noite. Venha para Cristo, retorne para os caminhos do Senhor. Aquela morte naquela cruz não foi em vão, foi para... eu já falei da cruz de novo. Então, se o sermão, em nenhum momento eu falei da cruz, não foi sermão. Porque o sermão é para convencer o homem que ele é um pecador e que ele precisa se arrepender dos seus pecados. É para isso que serve o sermão. O sermão não... é a festividade da banda, aí terminou, eu vou falar só de banda, então lá no céu vai ter banda, e amém, irmãos, amém. Aí tá lá o pecador. Recuar, jamais, olha lá, nuvem, e vai todo mundo embora. E Jesus? Cadê Jesus? Jesus é o tema central. É o tema central. Então, eu não podia esquecer isso. Jesus tem que ser o tema central, sempre. Tá? Aplicação, já falamos, deve concluir através de apelos, né? Veemente, aceitação da verdade. Apelo pode ser direto, que é uma afirmação ou pergunta, você precisa, você que precisa. Apelo pode ser indireto, gostaria que você pensasse no que foi falado aqui e visse se está tudo bem na sua vida. Você tem a oportunidade hoje de consertar aí a sua vida, tal, tá? Aí tem aqui na página 47, o pregador e o púlpito, a duração do sermão. Depois vocês lêem em casa. Não pode ser muito curto e nem muito comprido, né? O melhor tempo gira em torno de 30 minutos. Não quer dizer que tem que ser 30, pode ser até 50 é bem aceitável, porque é comprovado que é quase impossível você manter a atenção das pessoas por mais de 50 minutos. Não vai. Não tem como. E tem uns camaradas pregando 1h30 aí. Não dá, mano. Me avisa pra eu ir lá. O Luiz Hermínio do Mervan ali é normal, né? Tu não vê mensagem dele de 30 minutos, 40 minutos, é 1h20, 1h30. Mas é muito, né? Eu nunca mais vi ele pregando, mas lá atrás, quando ele pregava, a gente ficava até 2 horas vendo, né? Não que não tenha mensagem, não é isso. Ele tem até mensagem, seja quem for. A pessoa pode ter mensagem, está falando coisa importante, mas nós é que não conseguimos ficar. E outra, você já ouviu 45 hinos antes, entendeu? É muito tempo. Pegou aquele que ora, o pastor. Senhora? Aquele que ora lá, é como se estivesse iniciando uma oração uma semana de oração. Ele dá o microfone para fazer aquela oração ali, de começo do culto, e
vai, fala disso, fala Pois é. daquilo. E às vezes nem ora tanto assim, né? Na hora que tem que orar, não ora tanto. No culto que ele não ora em casa. É verdade. Lê a palavra e vai orar. Isso que quer dizer. Ou vai dar uma saudação e já começa a pregar. Ai, gente. Então aqui, irmão, para encerrar, ó, introdução de 3 a 5 minutos, transição de 1 a 2 minutos, divisão do tema 20 minutos, conclusão 2 a 4 minutos. O decoro no púlpito. Ao ocupar o púlpito, conscientize-se o obreiro e obreira, né, de que está no lugar santo, que dali ele vai orientar a adoração e ministrar a santa palavra de Deus, que todos estão com a atenção voltada para ele. Por conseguinte, deve portar-se com dignidade e reverência, para que receba de Deus as bênçãos e contribua para que outros sejam abençoados e também seja exemplo de todos, tá bom? Aí depois você vê cuidados que o pregador deve ter, apresentação pessoal, ir arrumadinho, cabelo penteado, barba feitinha, bonitinha, né? Ou deixar a barba feitinha também, né? Se tiver barba, não tem problema nenhum, não é pecado, né? Na minha visão não, né? E não é, nem na Bíblia. Mas respeitando o entendimento de outros lugares que a gente for pregar, certo? E depois vocês leiam o restante aí e nós vamos então encerrar a próxima aula, então vocês estarão ministrando. Valeu, Pai.